Mas para te dizer o que você é impossível. É impossível. Te dizer o que você é vão te ver do corpo, mas é espiritual. Mas nós aqui no Pinheiro, Deus vê na molimo. Amém. Que Deus abençoe a nossa mãe que me deu o lugar para pregar. Que Deus abençoe você também que vai me ouvir. Se não tivesse cá, eu não passaria. Mas se não viéssemos aqui com o irmão Nico, com esse público. Para conversar com ele, mas passar aqui não. Amém. Nós passei bem le meio para esse pessoal. No passado nos falaram acerca da vergonha. Nós aprendemos bem que a pessoa que está distraída entra em vergonha. Mas a pessoa que está a procurar aprofundar, ele tem que entrar na consciência do seu estado. Eu procuro, mas as coisas não estão melhorando. Mas eu tenho que entrar na profundeza do meu estado. Se eu entrar na profundeza do meu estado, eu vou sair na distração. Eu não estarei eu vou controlar os pontos que vão me levar na distração. Mas se eu me ligar na distração, entrarei na confusão. Eu tornarei uma pessoa que vai acusar ele que me fez assim, é por isso que eu não farei isso. Amado irmão, quando você vai entrar nas coisas, aí você vai somente identificar o mal da pessoa. Você não verá a importância da pessoa. Mesmo a pessoa que está te ajudar, você não vai estar satisfeito somente identificando as coisas mal que você irá exaltar. Mas a pessoa que está na profundeza, ele quer se afastar
pour accuser, comme on a ma vers son maître, le Seigneur lui a joué une décision. Elle était qui tombe à tout un avis sur les bien aimé et sur la décision. Et à celle qui a la décision. Nous dans Luc chapitre 15. Vamos ler no livro do Lucas, capítulo 15. De 11 à 21, mais nous sommes de 17 à 20. Você vai ler de 11 até 20. Nós vamos ler 17 até 20. Nous sommes français, la commune de Massia. Bien aimé, nous avons l'habitude de la Bible, toutes les mots que ça nous dit. Et demos autoridade na palavra de Deus, levantemos. Dans français boye. Lucas chapitre 11 verset 11 et 20. Lucas capítulo 11, no versículo 11 até 20. Nós vamos ler 17 até 20. Em casa vais ler 11 até 20. Dans français courant boye. Étant rentré à lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et en allant vers son père, comme il était encore loin de son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. En portugais. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida da sobra e aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. Palavra de Deus. Amém. Bongo abandi kokanisa pe amilobi basali nyonso ya tata na ngai bazali kolia ndenge balingi, kasi ngai awa nazali kokufa na nzala, nakozonga epai ya tata na ngai mpe nakoloba na ye: tata, nasalaki mabe na miso ya Nzambe mpe na miso na yo. Kozwa ngai lisusu lokola mwana na yo te, kasi kamata ngai lokola moto na yo ya mosala. Bongo asimbi nzela mpe azongi epai ya tata na ye. Tango azali nanu mosika, tata na ye amoni ye mpe ayoki mawa mingi penza. Bongo akei mbangu koyamba ye. Liloba na Nzambe. Sejam tendo do Senhor. Il dans le Seigneur. Amado irmão do Senhor. A pessoa que quer entrar na profundeza. É a pessoa que quer saber o meu está se preocupado da sua vida. Nem uma outra pessoa que vai se preocupar da sua vida. Nem do teu pai, nem da tua mãe, nem do marido, nem da mulher. Nem os teus filhos. Ninguém vai se preocupar do seu estado da sua vida. A pessoa que está é a pessoa que está se preocupar perguntando-se: Jesus Cristo vir hoje. Eu tenho que sair da distração, porque o corpo morrerá. É o Espírito que vai se apresentar. É isto importante que nós devemos sair da distração. Quando eu ficarei na distração, naquele dia Jesus Cristo dirá: eu não te conheço. Você vai a ver como eu andei
diante de Deus. nazalaki na kati na église Eu estava dentro da igreja. soni wana eza soni ya lipela Aquela lipela vergonha é permanecida. lelo koki koyiba Você pode Bato roubar ele hoje, trabalhou, as pessoas conhecem mais o lobi problema, ochange quartier mosusu bato bakoyeba te mas amanhã mudará outro bairro, as pessoas motu irão aza na conhecer. distraction beleme A pessoa que está na distração awumelaka mingi ele na kati permanece na soni em vergonha. baoseka yo Vão te rir. obanda yo nde soko banda kofunda bato És tu que vai passar a acusar as pessoas. na montagne toyobalaki l'identification No monte nos falaram acerca da tomoni combien identificação. banazarien bazali Nós kominimize yesu masi aza os lobi Nazaré estava a minimizar o Jesus Cristo que é o Salvador. liloba na nzambe A palavra de Deus, sokominimiza ngo quando oza tivesse a minimizar aquilo que você não na quer. kati na penele eza na eloko mosusu te topesaka bato kaka soki liloba na nzambe No PNL não há outra coisa que nos demos senão soko ye for a palavra lolenge de yo Deus. ye kaka na Se koyoka você vir do jeito que veste somente okoki ouvir, kobika você pode ser mpe salvo okoki kotelema e lolenge você pode nzambe se alingi levantar do jeito que Deus bien-aimé la décision c'est A quoi decisão é o quê? décision bien-aimé dans le Seigneur A decisão, amado irmão, ezali jugement qui apporte é la o julgamento solution que leva ou traz a solução. eza na bato bazwa décision na ndenge Tem pessoas que tomaram a decisão de même uma na bible forma, bazali mesmo na Bíblia também estão. azwa décision na sentido ya mabe Ele tempou, aliás, pegou Alors, quando uma a decisão decisão- de uma forma má, mais azwi décision ya mabe mas tomou uma mais decisão má. décision oyo biso tozoloba Mas a une decisão résolution que qui nós estamos apporte une a falar é solution uma resolução que leva uma sadi solução. natali ndenge nazaleli Eu olhei do jeito que eu estou, bambula nyonso nalekisi todos os anos que eu passei, ndenge nga naza do jeito que eu ndenge sou, tata nanga azalaki é do jeito que o meu pai é, ndenge nga naza do jeito que eu sou, ndenge baya nanga baza é do mesmo jeito que Tiens, meus não, não, irmãos decisão, são. Não, eu tenho que tomar a decisão de nafona levantar. pima na lolenge oyo Eu babasa tenho que sair do jeito que eu sou. nakotikala na te mutu wana na Eu não posso ficar acusar wana bali koidentifie bato Você vai começar a identificar as aso inga pessoas. na zabo eza fota papa Ah, se eu estou do jeito que eu estou, wana eu vou nakomo parar. identifie Ah, cause aí eu estou a identificar mais celui a oyo causa. alingi akota Mas aquele na que quer ver profondeur entrar na il faut profundeza, prendre une décision você tem que tomar uma decisão. po décision nyonso kaka te Porque a mais oyo nossa opesanga decisão, solution mas aquilo que Família me dará toda a é solução, Kindoki. a nossa Mas não família é toda uma é bruxaria. Ah, Mas também não é uma os meus pais têm chaque bruxaria. fin de l'année tokufelaka Cada mutu fim do ano, Abriu, nós você não é morremos normal, de tira mas ele no você está pequeno, normal mano. e você ficar assim. prend une décision ya kosemettre na kote ya yesu de ficar ao lado de po Jesus yesu Cristo abatela yo para que o Jesus Cristo voilà diminua. pourquoi tolobi c'est É une por isso que nós résolution falamos, é uma resolução, ezali solution ezali é uma kokote solução que na está a trazer résolution uma natali resolução. bonga bite Eu disse Não. não. Vou olhar isto, vou dizer não. nakoni couleur oyo Eu vou escolher esta cor. yango nde tozoloba É isto que nós estamos a falar, a decisão. décision autrement dit A decisão de uma ezali outra aussi forma, la repentance é um arrependimento. natambola na ndenge na Eu nga andei do meu jeito, nasala na ndenge eu na fiz nga do meu jeito, nareponda na ndenge eu na nga respondi do meu jeito, namona na ndenge na eu vi nga do meu Ah, mais jeito, cette fois tu n'as pas fait mas desta vez eu tenho que ya tomar turo uma na osala decisão. mosu boye te Desta vez já não farei deste la deste décision modo, a decisão nakola moto azokende é como uma pessoa que está indo para São Paulo, naoke su São Paulo te vai dizer jamais vou para São Paulo, nake na Benfica vou para Benfica. soki okomi na niveau wana Se você chegar neste nível, ekopermettre yo vai permitir-te obana komona volonté ya para que você veja a vontade de ekopermettre yo Deus. lobana nyokwami mingi Vai mpona kota permitir sikoyo você na dizer que não, eu profondeur sofri bastante, eu tenho que elebe ver agora. esika touti kotanga Amado irmã, oyebi aonde nós lisolo vivemos, oyo malamu nós bem conhecemos essa lisolo ya mwana história. oyo adesidaki liboso ya tata na Essa ye história, o filho que decidiu, Alobi dar ete ao seu pai, tata, ele disse: o asi pai, nakoli eu já sou mais velho. nalingi nasala oyo nga nalingi Eu nasala quero bem fazer o que eu quero. mwana oyo akendaki Mas este filho foi akei ndenge akei toyebi histoire malamu do jeito que ele foi, bem asalaki oyo conhecemos boye a kosala história. toyebi yango Ele malamu fez do jeito que ele fez, bem conhecemos. mwana akomi na suka O filho chegou no fim. na verset 17 No elobi boye versículo 17 disse: étant rentré à lui-même ele
voltou em si. Estás a ver o que nós não conseguimos fazer para o que nós não conseguimos fazer é entrar em si. Você está à espera alguém ver o mal em ti? Você está à espera te chamar a você. Apesar de este filho mas eu me agrado deste filho. Ele entrou em si. Ele fez a inspeção em si. Ele comparou as etapas quando eu estava na mão do pai. Agora eu estou livre em si. Qu'est-ce qu'il a constaté? O que ele constatou? Quando ele voltou no bom sentido, il y a des choses que nous faisons dans la vie. Há coisas que nós façamos na vida não nos traga o bom sentido. Depois você vai pegar a cabeça dizendo se soubesse. Se soubesse. Eu não iria andar neste caminho. Se soubesse, não podia fazer sair o meu dinheiro para comprar. Mas este filho voltou ele pensou assim, o que eu direi no pai? A reflexão no problema que ele tem. Ele voltou, fez a inspeção. Ele viu como é que ele vai sair. Na versão 18, je lui dirai. Eu lhe direi. Apesar daquilo que eu sou, apesar de que eu não tenho mais uma parte, mas eu voltarei pelo menos lhe dizer. Ele refletiu. Ele pensou. Mas você não gosta de pensar para teu assim. Il faut réfléchir. Você tem que refletir. Não sabe pourquoi. Não estou a trabalhar por quê. Você vê é amarrada ou não sei. Não vai dizer pourquoi. Não estou a casar por quê. C'est vrai, peut-être que c'est Satan. É verdade, talvez é Satanás. Mas você, a tua parte, você reflete bem. Dizendo, deixa eu procurar a solução. Após de você está vendo a tua nariz onde que limitou, você não terá a solução. Se tem um problema que está te incomodando, é um problema que te incomodou há bastante tempo, você não começa a refletir. Você que vai refletir como é que você eu tenho dito a pessoa que está na prisão, mas o mundo está como não irá fazer ou tratar o processo em si. Eu estou amarrado. Tem que ser para encontrar um magistrado para perguntar como é que foi. Como é que nós podemos fazer para que possamos fazer sair essa pessoa. Mesmo a pessoa que matou a pessoa sai. Você não matou a pessoa, como é que você está na prisão até hoje? É porque você não consegue refletir. Leva a tua causa na pessoa que é capaz para te levar no caminho. Eu tenho dito cada vez, vocês não falam. É por isso a vossa causa também permanece. Será que eu tenho que ser liberto? Eu tenho que levar cada um que tem mas para eu ser liberto, eu tenho que levar 50. Deus tem que ver eu fazer o esforço. Depois de me libertar, refletir. Procura este Deus. Você vai subir no você vai ouvir a nós estamos a ouvir, mas não estamos a pôr em prática.
Ouvir é muito Mais bom, mas c'est nós devemos praticar. j'ai lui qui irait. A Bíblia diz, eu lhe Não é direi. Eu lhe direi. No verset 19, elle dit, No versículo 19 n'a diz, péché contre le ciel. eu pequei contra o céu. Eu não comecei o primeiro. J'ai no péché Pai. contre le Eu ciel. pequei contra Donc o le céu. ciel n'est jamais. Afinal, o céu é o Deus. Kobima na maboko ya tata, Sair na mão do sans autorisation ya tata, sem ele autorização ozokende do sans Pai, bénédiction. você vai sem a benção. Ozokende sans bénédiction. Você vai sem a benção. Kobima na maboko ya tata no. Sair Olha, nas você tá mãos comendo dos pais. pão. A dizer que Na não, Bíblia eu sou lá, independente. na Vou QI, sair, vou. Na Rosala, Vou trabalhar. ele me service. É sobre 10. Je crois 9 personnes mais. Somente, eu acho que 9 que não conseguiram. Mona lobi na ko Esse filho ba disse, vou começar Ele primeiro. não loba nini. O que que eu Sadi vou fona dizer? même maintenant nous ezotunisanga. Quer dizer, tem que levar. Sabe logo ezotunisanga ezali? Se é uma coisa que Mas não está vai na sala que eu quer dizer, eu fiz algo. Lisumu ekotunisanga te. O pecado não pode me Soki nga incomodar nasala eloko te. se eu não fiz nada. Donc esali na banda na koyebisa eloko nga Eu nasali. tenho que começar a falar o Po que eu fiz décision na meko ya malamu. para que a minha decisão Za torne-se koyebisa bem. tata je péché. Eu irei dizer no Pai que eu Je pequei dirai à contra mon o céu. père. Eu direi no Je Pai, dirai au ciel. eu direi no céu, J'ai péché contre. eu pequei contra ti. Je ne me péché. Amado irmão, o pecado Ezaka kobima na mosamba. não somente é andar ou sair com mulher como amante. Mas na Bíblia mususu nzamba atyanga ba contre parede. Há outras coisas que Deus me colocou contra a parede. Ezaka na kanisi le mutu. É somente eu pensei algo. Na kanisi le mutu. Eu pensei algo, eu vou dizer, Wana pe omona na komi na contre. aquilo também vou estar contra a Il parede. faut savoir confesser eloko ezonyokola yo. Tem que saber confessar Mais algo que lisumu está eza na force kaka soyo. O pecado é o mal quando Mais você só não confessar ngo. Quando você confessar, C'est une force. não terá Parce mais que ni força. le na kati. Porque o que passa? Dans chaque péché il y a un démon. Em cada pecado tem um demônio. Dans chaque péché il y a un démon. Em cada pecado tem um Ozala demônio. mutakanda yeba ozala démon kana. Você tem a ira, saiba que Ozala você tem um muteko demônio. yeba dentro. ozala démon Você é mumba uma eko pessoa da ozala. prostituição, saiba que o demônio da prostituição está. Ozala mutu oya mutia mabe. Você é uma pessoa do mau Wata ozala coração. no raka raka Quer dizer, raka. você pode fazer raca Il y a un démon permanent na vida oyo mas zomona tem te. um demônio permanente na Pour tua que ce vida. démon là Para que esse demônio alongwa na force ya ko retenir com no. força da sua retina, Mwana lobi je lui dirai. ele, o filho disse, eu irei confessar, Na confesser yo. eu confessar. Yo démon oyo so soli mais yo Você ba é ye um demônio que bien. fazer vergonha, Ola se você vai lhe bilamba. bem. Ola se propre son la. Você lhe veste bem, lhe limpa, Mas o nyokola yo. mas tem que fazer sofrer. Mas o nyokola yo. Está que fazer sofrer. Ye kutazata na mama na ote. Ele até não tem vergonha de ti. Mais yo za pena na mawa de so ti. na bimisi. Mas você tem pena de dizer So se na eu lhe lobi fazer ko mona sair. ye. Se eu lhe fazer sair. Ba mona de. Wala ya zo ko ba Vão ver, te. então lhe dizer, Ba não mona. fala, não fala, vou te dizer. Ba oye kisona. Vou te dizer. Mais mwana lobi je. Mas este filho disse, eu J'ai lhe direi. péché contre toi. Eu pequei contra Mwana ti. zongi na conscience. O filho voltou a Alors pensar. ninga longo ya ba futilité oyo. Eu saí da Não, mas eu saí. Eu vou lhe dizer. Nasali mabe. Eu fiz mal. Mpona yo Diante de epai ya Deus. Nzambe. E diante de Deus. Mais kozwaka so mwana te. Mas não me pego como Nakoma ta filho. mutu asalela Eu yo. tornar como um empregado. Verset 20 bien aimé. No versículo 20, amado Nzongo irmão, banda mokolo papa akenda. afinal, desde o dia que o filho foi, Ntongo papa soka lamuki. o de manhã quando o pai se Atelema acorda, na kwe kotala nzela mwana ele te. fica na janela olhando onde que foi o filho. Bondelia papa esikazali. A oração do pai Ayebisaka mwana na tem Nzambe. dito no Deus para o filho. Nzambe siko ozali kukutu tata mwana. Deus, onde é que você está? Toca o coração do filho. Para que um dia voltar no yango nde caminho. mosala Yesu asali. É esse que a obra que Jesus Cristo Mpona koyebisa fez. yo ete nkolo Para te nini dizer que dia que ye você asa kaka voltará. wana mpona kozela Ele yo. está somente aí kaloba para te ete banda esperar. okenda Dizer que desde que foste, lisumu ya lokoso ekanga yo. o pecado Lisumu da comissão te pegou. evanda na motema na Da yo. comissão te pegou. Mais O Nzambe pecado sika pegou. azali. Ficou no coração, mas Deus Ata onde mokolo que moko está? tokobeta Nem um dia que você vai bater. obenga ye po ete Para aya. você lhe chamar. biblia elobi nde mwana A verset Bíblia 20. diz assim. papa na ye azalaki wana
O pai dele estava aí esperando. De manhã de tarde fica aí na janela esperando. Talvez o meu filho talvez vai voltar para voltar nas sair na distração onde é que ele está. O filho do rei comer coisas de é uma vergonha. Se soubesse cada vez que as pessoas façam a intercessão para a tua vida, talvez você está dormindo, mas tem uma pessoa que jejua para ti. Tem uma pessoa que está falando, pai, diga para eles, é uma igreja vivente. Mas quando você está vendo aqui, por que você está procurando, não está a achar a solução do teu problema? Mas Deus está nos dar uma esperança que é uma igreja vivente. Há uma forma das profecias desse gênero. Nunca ouvi antes na igreja. O amor do pai está levar para o filho à espera do filho. É isto o amor de Jesus Cristo para o pecador. É aquilo que você é e eu sou. A pessoa que está saindo na mão de Deus vai na maldição. Vamos ler o Ruth, capítulo 1, verset 16. No versículo 16. Ne me presse pas de te laisser. A Bíblia diz, não me pressa de te deixar loin de toi. Para voltar longe de ti. Où tu iras, onde que tu irás, j'irai. Eu também irei. Où tu demeureras, onde que habitarás, je demeurerai. Eu também habitarei. Ton peuple sera mon peuple. O teu povo será o meu povo. Dieu sera mon o teu Deus será o meu La Deus. Décision, Esta é a decisão. Nós bem conhecemos a história da Naomi. Naomi a deux décisions. A Naomi tomou duas decisões na sua vida. Deux grandes décisions ont échangé a vida. Duas grandes decisões que mudaram a vida dela. A primeira decisão que a Naomi tomou, havia fome na cidade. Ele disse, não, nós ouvimos na Moab, a vida está boa, nós temos que ir lá. É uma decisão também. Tomou uma decisão. Mas esta decisão lhe levou, lhe trouxe uma consequência. Por que estão a falar da Naomi, mas não estão a falar do marido da Naomi? Porque aqui estamos na consequência, Naomi ele perdeu o marido. Eu penso, às vezes, talvez eu a Naomi que deu conselho. Por que fala da Naomi? Naomi, consequência, olha, vivre a decisão, de tomar uma má decisão, o marido morreu. Estás a ver? Quando você também toma más decisões, você pode matar o teu marido. Você pode matar o teu marido. Quando você expor o teu marido, quando você expor a tua mulher, você pode lhe matar. Naomi ne savait pas que Naomi não sabia que peuple mis à part é um povo à parte. É bom. É melhorar. É beba. É estragar. Vamos estar com Deus. É linda. É escurecer. É como a pembe. Ficar branco. Temos que permanecer com Deus. Consequência, Naomi a perder o marido. A consequência, Naomi a perder o marido. Numa má decisão. Consequência, Naomi a perder dois filhos, a única família que ficou para ele. Ele disse não. Eu sou o povo eleito. Eu voltarei. Quer que soit le combat, que seja coisa que irão me dizer, eu lhes direi, não me chamam novamente, a Naomi me chama da Mara, porque eu tornei uma pessoa da amarga. A segunda decisão, amado irmão, quando a Naomi disse para voltar, ele ficou com geros,
na souci ya mama na bango. Com aquela tristeza da mãe Bakangaki pe na mama na bango. Basi babana biso. Nós já Tosi tobima na famille oyo. Nós já saímos dessa família. Na família. famille mosusu. Nós já tornamos numa outra família. Esemeli tolanda Naomi. Nós temos que seguir a Naomi. Azazu na mutu te. Ela não jamais se liga. Vamos lhe ajudar. Bazui décision. Ela chama na decisão. A Naomi disse, não, eu vou. Jeune. Vocês são ainda jovens. Vão para vocês casarem. Quer dizer, eu vi autorizado autorização para vocês casarem. A Bíblia diz assim, quando o marido ou a mulher morre, você torna livre para casar. A Naomi entendeu assim, segundo as escrituras. Os maridos morreram. Casa. Orpa disse sim. Você eu sou ainda jovem. Vai muito bem. Deus te cuida bem, o teu Deus de Israel. Eu voltei de Jesus. Eu sou ainda jovem, vou ir lá. Você também mais velho. Amado irmão, cuidado com a decisão que Deus toma. Pode te estragar e te melhorar. Diante de Deus, tem somente uma decisão para seguir. Ser discípulo de Jesus Cristo. Permanecer discípulo de Jesus Cristo. Mesmo que escurecer, mesmo de manhã, tens que saber que eu sou discípulo de Jesus Cristo. Amado irmão, nós vimos o Ruth. Ele disse na hora seguinte: não me empurra. Não me empurra para eu te deixar. Não me empurra. Ne me presse pas de te laisser. Não me pressa eu te deixar. Você ainda estamos. Naomi, o que lhe pegou? Uma jovem, vamos lhe dar a idade. Nunca nasceu. O marido era jovem, casaram, não nasceu. Antigamente, vamos lhe dar a idade de nascer. 14 anos, porque 14 irmãs, avós casaram nessa idade. Uma jovem não me pressa a te deixar. Mas por que ele chegou neste nível? Vamos voltar na Moab. Eles tinham um Deus que chamava Deus. Eles adoravam este Deus. Este Deus, ele era um Deus Naomi foi nascido nos pais que pagou. Ele cresceu a adorar este Deus. Mas o dia que ele nasceu, ele veio na família da Naomi. Mas estava a adorar um Deus que não é das trevas. Ele chamava um Deus criador. Porque Moabite não era longe de Israel. As coisas que passaram em Israel, Moabite sabe. Porque Moabite já fizeram guerras com Israel. Eles bem sabem passou na água. Eles sabem como é que Jericó secou. Eles sabem como é que as coisas que Deus fez no deserto. Da forma de o Deus dos meus pais. De manhã vocês vão colocar de tarde vão tirar vocês vão ofertar. Mas o pai disse: não me presse. Não me presse de te deixar. Você pode falar, mas me tirar diante de teu Deus. Quando o pastor Johnson fica louco, é este. Você me tirar diante de Deus da sua mão. E será que você bem entende? Você entende? Eu tenho uma declaração que eu tinha feito. As pessoas que estão não sei se sabem. Será que nós estamos no período? Eu tinha dito o seguinte: nunca nem um dia eu irei deixar o Deus da floresta. Quer dizer, eu estarei somente nos seus pés. Meu sobrinho me chamou e me disse: tio,
Porque fica comigo. Ele é um pastor. Ele vai no mar. Ele deixa a igreja assim. Ele disse, é uma coisa da família. Vamos colocar a mão. Eu vou no serviço, você fica aqui. Ele disse, irmão, eu tenho laço. Se eu não falei muito bem, mas eu tinha dito assim, eu vou permanecer nos pés da Florence até Deus me chamar. Eu não posso vir. Porque são palavras que me amarou. Se eu dizer para vir, Deus vai me fazer lembrar dessas palavras. Você luta somente. Se você me chamar para pregar, Ruth entendeu. Naomi entendeu. Ele disse nunca. A consequência de tomar uma boa decisão. É uma vantagem de tomar uma boa decisão. Um pecado tornou a voz de Deus. Se você ver no Mateus, Premier verset 5, você vai ver Naomi, Ruth, que é tornou o avô de Jesus no caminho de casar Boaz. Boaz era o avô antigo antepassado de Davi. A vantagem de tomar uma boa decisão. Que seja a tua família do jeito que está. Mas se você quiser tomar uma boa decisão com este Deus bom que nós temos, este Deus que nós temos bom, este Deus é que não precisa de material. Esse Deus que precisa que a alma seja. Eu tenho dito a vocês, quando nós conversamos com os irmãos, se havia outras pessoas, não podíamos estar do jeito que nós estamos. Porque eu tenho a vontade de dizer a meu irmão que está, nós temos Deus. Ontem o irmão que chegou no monte sexta-feira, ele disse, quando eu cheguei no monte, eu pensei em ti. Eu comecei a dizer, não, ir no monte é bom. Eu disse, sim, tem que ir, nós temos Deus. Você não fica com o você encontrou o choque. Não fica assim, amado irmão. A vantagem do Ruth é que ele tornou o avô de Jesus Cristo. Ele foi nascido com uma pessoa de dinheiro, não é pobre. A vida de quem que melhorou? Vocês já chamaram do livro chamado Ruth? A vida de quem que melhorou? Da Naomi ou da Ruth? Você já viu a Naomi capítulo 4? Ou Naomi capítulo 1? Agora, Naomi e Ruth. Israel. Quem é Israel? O nome de quem é que está escrito na Bíblia? É uma boa decisão. Fará com que você saia na distração. Sai nas coisas de julgar. Eu vim assim. Você não está em saia. Há uma outra pessoa que tomou uma boa decisão. Gênesis capítulo 39, no versículo 9 até 12. Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur. O José, amado irmão. O José foi vendido. Prisonnier na Cambaïbité. Na prisão de uma coisa que ele não conhece. Um outro dia, chefe da prisão, que trabalhava perto do faraó, Amoni Joseph. Ele viu José. La grâce attire la grâce. A graça puxa a graça. La grâce attire la grâce. A graça puxa a graça. Amoni aimant. Puxa somente uma coisa que tem propriedade com imã. Se você não é imã, não vai te puxar. Se você é imã,
O fer, o outro fer virá. O Potifar pegou José. Ele lhe saltou. Toda a intendência ou a grandeza da sua casa. Ele disse tudo isso para ti. Gerou muitíssimo. A mulher da Potifar tomou a decisão de tirar o favor. Tirar o favor que Deus colocou. Será que era a mulher da Potifar? Era quem? Era quem? Será que a mulher de Potifar vinha coisa dentro de José? Ele vinha a beleza de fora. Mais le diable voyait l'intérieur de cette femme. Mas o diabo via o interior. Que você está passando. C'est parce qu'il y a quelque chose na mas eu não estou descobrindo. Mas é você que não está descobrindo. Você está brincando. O irmão sofrendo, diamante sofrendo. Ele conseguiu diamante. Mas como está ele tem que voltar na cidade dele. Porque eu fui trabalhar o trabalho. Eu ganhei para se alegrar e ficar em paz. Infelizmente, ele tem que pegar. Como era uma pessoa que fazia isso, era uma pessoa de brincadeira. Essas pessoas que fazem como se chama, que levam laranja, bolinho, para despedir os irmãos. Ele começou a havia começou a deitar. O barco buzinou. Ele continuava a deitar. O capitão afastou o barco. Como o amarrou. Como ele se afastou, o diamante caiu na água porque o barco afastou. Aos esforços de quantos meses? Ele disse: eu vou me descansar. O esforço que você está a fazer está a permanecer. Tem que te pagar. Quarta-feira, segunda-feira, sexta-feira. Vira a igreja. Vai chegar ao jejum. Temos que construir. Você está a fazer o esforço. Porque para a vida eterna. Não brinca com a vida eterna. Não fica brincando da vida eterna. José entendeu. Ele disse: eu era escravo. Prisioneiro. Eu não vi nada. Mas o porquê? Esta mulher quer me tirar na presença dela. Um corpo estrangeiro na cidade alheia. Deus me fez graça? Não. Eu tenho princípios. O princípios eu tenho que respeitar o meu chefe. Eu estou a tomar a decisão de respeitar o meu chefe. Vou negar de sair com a mulher dele. Se hoje eu sair com a mulher dele, o que Deus colocou em mim já não será. Amém. Saiba, sabes o dia que Jesus Cristo disse: eu coloquei a vida e a morte. Você escolheu a vida. É o dia que você tinha a vida eterna. Você dorme com aquilo acordado. Mas se você tomar uma má decisão, dizendo que vou seguir esse caminho, vou lhe acreditar, vou fazer, talvez iremos matar o marido dele para
Pour rappeler on est par Adam et Ève. Vão te fazer lembrar do jeito que Vamos fizeram rappeler lembrar Adão e Eva. Vão te fazer lembrar. Você não sabe que eu te tirei do pó. Se eu cair com ele, vou voltar escravo. Vou voltar prisioneiro. Nesta cidade vamos chamar do estrangeiro. Nunca mais. Irei ficar com ela. É muito importante tomar uma boa decisão. Você quer entrar na profundeza do favor? Toma uma boa decisão. Uma boa decisão. Não brinca. Tudo vai irá passar. Mas uma boa decisão não irá passar. Aquele que permaneceram, começaram a vencer. Ninguém lhes conhecia. Mas hoje no mundo inteiro estão lhe conhecendo. Eu vi a fotografia do apóstolo Sumbulo. Naquela fotografia ele talvez tinha 30 anos, 32 anos. Ele estava na aldeia. Na aldeia ele estava no fato. Eu vi a fotografia. Quem é que podia conhecer? Quem é? Na fome. Aí no fio. Onde que cozinham com as lenhas? Mesmo que a comida das lenhas cuia. Ah, você soprar. Pior cortar essas lenhas secas. Quem é que podia conhecer? Mas hoje, se ele te dizer que o mundo, você não vê só o mundo inteiro. Hoje, nós temos crentes que nos seguem em qualquer parte do mundo. Estão a dizer esse tipo de pregação nunca ouvimos antes. Esse tipo de pregação é aquele pentecostal começar. Mas ouça a pregação. Você está na pregação em vez de tomar uma boa decisão de permanecer, não. Outras pessoas tomaram uma boa decisão. Daniel capítulo 3 verset 16. O Daniel capítulo 3 no versículo 16. Os companheiros de Daniel. Os companheiros de Shadraque, Abneque. Uma lei entrou na cidade que o rei estabeleceu. Daniel 3 capítulo 16. O Daniel 3 capítulo 16. Esses irmãos disseram não. Nós temos um Deus vivente. Nunca nós iremos se dobrar diante da estátua. Mas primeiro nós somos escravos. Mas quando nós vimos mas Deus nos concedeu o favor. Ele nos deu a consideração. Não é nossos pais. Para que os nossos pais, por acaso Deus mas quando nós chegamos aqui, Deus nos deu o favor. Todos nós israelitas. Mas os outros não. Mas nós em casa do rei. Para que nós servimos o rei. Que fez assim para que eles fazerem ouça os irmãos o que eles disseram. Para que esses irmãos Mechaque e Shadraque, eles disseram, nós não queremos te responder assim. O rei lhes perguntou, vocês vão se dobrar ou não? Nós não temos nada para dizer. De uma outra forma de dizer, rei, nós não temos nada para te dizer. Tu és rei, mas nós não vamos se dobrar. Você decide o que você vai decidir. Porque nós bem conhecemos a pessoa que não se dobrou. Essa pessoa nos fez colocar autoridade. Não entender, se não fosse Deus, amado irmão, não iriam te conhecer. Você nunca viu contato muito. Meu acabou.
Não, mas até a gente não fez muitas mulheres, mas você vai casar, você teve a graça. Casar. É uma graça se não fosse Deus. O irmão disse, eu olhei à esquerda e à direita, não vi nada, mas só assustei, pum. Quer dizer, eles tinham confiança na pessoa que eles colocou ao lado deles. Se nós vamos morrer, mas pelo menos essa estátua nós não vamos cobrar. Eles estavam conscientes do problema. Essa estátua não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Essa estátua, mesmo se nós essa pessoa que é uma pessoa, quer dizer, essa estátua não vai nos fazer nada. Ele não tem estabelecer. Nós queremos estabelecer uma lei. Amado irmão e irmã, este Deus que nós escolhemos, se nós tomamos uma boa decisão, dizendo da minha forma, este. A minha forma que vem na igreja, tu a tomar a decisão de não sair do jeito que eu vim. 2 dias é muito. 2 dias é muito. Vão te chamar aqui à frente. Deus vai dizer, lhe façam assim. Porque aqui nós, para libertação, Deus tem que falar, lhe faz assim. Donc, bien aimé dans le Seigneur, amado irmão, irmã, conséquence à ma a langue, boa consequência, o avantage à ma langue, ou uma boa uma vantagem décision ferme, de tomar uma decisão firme, a pessoa vê a mão de Deus. décision ferme. Se você tomar uma boa decisão firme, você verá a mão de Deus. Você verá. E Deus vai te abrir. E Deus vai te abrir. Essa pessoa que quer entrar na profundeza, entrar dentro de ele, que ele possa entrar. Pega a tua consciência como esse caderno, começa a procurar onde está a mão. Começa a pesquisar onde que está a tua pesquisa. Dentro da consciência, começa a ver onde que está a distração. Ah, essa aqui é distração. Essa aqui é distração. Começa a ver, essa aqui é distração. Eu somente vi tarde na igreja. É uma distração. Quem é que já perguntou? É que hora que nós começamos? A mãe sempre fala, começamos 8h30. Mas quando você vê na distração, 9 horas. Será que a mesma mãe sabe quando é que o anjo veio aqui para abençoar? Quando talvez o anjo chega na hora que a pessoa diga onde é que se encontra 2 ou 3. Uma boa decisão. Quando você entra na profundeza, eu vou começar a vir cedo na igreja. Chega cedo na igreja? Não é. Vou meditar. Por isso que nós subimos no monte. Quando você chega cedo, vai orar. É muito importante, amado irmão, a pessoa que entra aqui, entra na profundeza para ver ao favor de Deus. Você tem que entrar na profundeza e sair na distração. Nem um dia que vai andar em progresso em progresso. Vai andar em progresso. E essa pessoa não terá vergonha. É difícil para ver o mal no outro. É difícil. Porque o coração dele vai se encher do amor. Não vai procurar de perguntar, aquele vosso servo é de onde? Saíram do Congo. Não vai ver isso. Ele verá o Deus. Porque ele tomou uma boa decisão. Fechemos nossos olhos. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
Começa a ver onde que você pode tomar uma boa decisão. Entra dentro do seu estado. Você quer entrar na profundeza? Você quer ver a mão de Deus? Entra no seu estado. Começa a ver onde que há a distração. Eu não preciso ter vergonha. Deus me tira. Eu tomei a decisão X. Essa tomada a decisão que você pode tomar. Por a causa da palavra, você verá o favor de Deus na tua vida. Agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Deus porque Ele é fiel. Esse é o dia do encontro. Nos pregaram acerca da decisão. É uma resolução. Quando a pessoa pensou, as coisas não estão indo bem. O outro irmão disse, eu andei, cantei, eu sou da igreja. Eu não sabia quem é que eu era. Desde que eu descobri quem é que eu sou, e mesmo cantar acabou. Que significa dizer que Deus me levou na consciência. Na sexta-feira eu lhe disse, estás a ver esse olho que você está vendo? O outro pagou 10 mil coisas. É um plano do muito dinheiro. É um prato do muito dinheiro. Você não brinca com aquilo. Se você está a beber o que é de Deus, és obrigado de sair naquilo que te complica. A bruxaria é a bruxaria quando a pessoa tem uma consciência de Deus. Porque Deus não condena os filhos em relação. A mãe, o pai que me criou, o avô é bruxo. Você não tem escolha porque você não sabia. Deus não irá te condenar. Mas você, quando você tomar a consciência, quando você está entendendo, aí estão aqui levando a consciência. Eu costumo mijar na cama. Naquela vez, porque eu bebi. Naquela vez, porque eu tomei muita água. Porque eu estava dentro. Porque era remédio. Tornou repetitivo. Que significa esses bruxos estão falando.
enquanto que você está fechado a boca, você vai tornar um feiticeiro consciente. Você vai tornar um feiticeiro consciente. Diante você não sabia. Mas agora você entendeu. Eu estou sonhar. Vou me despertar do jeito que a mulher fica com. Quando estão a dizer esses bruxos que tem marido da noite, você vai findar o coração, você vai tornar um feiticeiro consciente. Você sabe o que você está fazendo. Se você não sabe, por que você está guardando? Se não soubesse, não podia guardar. Não sou eu. Eu também descobri. Se dizer é algo que você costuma ver, você não está confirmado, você jamais será um feiticeiro consciente. Você torna consciente. Tem um feitiço, você tem que ficar com você tem que ficar com teu filho, com tua filha, com teu irmão. Quando estão a pregar, você negou de tomar a decisão. Você vai tornar um bruxo consciente. Por que os menores, as crianças aceitam coisa mesmo porque ele não sabe aceitar. Mas o mais velho que é consciente, ele se retém. Nos pregar este filho, depois de desprezar a graça, ele foi sofreu. Ele disse mercenário. Os empregadores estão muito em casa do meu pai. Estão a comer, mas eu aqui a sofrer. Eu tomei a decisão de voltar. Irei falar. E isso me fala. Até quando a pessoa vai falar? Até quando a pessoa vai falar? Aqui na sexta-feira nos disseram. Toda pessoa que fez uma relação sexual no ano não pode dizer por que o espírito da morte e abriram aquilo. Ninguém pode fazer se relacionar no amor, mesmo esse amor que Deus coloca. Essas coisas que vocês fizeram não começaram, mas começaram. Mas são as pessoas que se prostituem que podem fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, as pessoas que começaram a prostituir desde criança, mas aqui Deus disse, as pessoas não se perguntam por que amor. As pessoas sofrem. Esse sofrimento, essa doença não é do corpo mexendo. Todos os dias, se não for que não venceram na vida, essas pessoas que não venceram na vida não podem se perguntar. As pessoas que se relacionaram no ano, todas essas pessoas, a morte fica assim. Estás a ver? Essa pessoa X fez a relação no ano com essa pessoa chamada o nome Dom. Essa pessoa morreu. Mas quando eu namorei na família temos um nome Dom. Mas fisicamente ele. Ele disse, você me matou. Você matou. Mas ele está vivo. Mas não se pergunta. As coisas como esta, você tem que tomar uma decisão. Porque a pessoa fez o sexo da mulher e o homem. As pessoas estão a deixar onde é apropriado para relacionar. Essa é uma feitiçaria. Essa aqui combien de nós morremos aqui Deus disse que as pessoas não se perguntam por que as coisas não valem bem. Ele disse que eu sobrei nas narizes para a pessoa tornar-se toda a vida dele, tem que comer na boca e sair no ar. É este que é a vida.
E se você estragar o ânus, sphincter na yango poi eza elastique. Porque é elástico. Kotisa bapeni na Quando vocês estão a se relacionar, ozofungola yango. estão a abrir Osala aqui. sene te não estou a conseguir fazer defecar. sphincter ya zolo É como emuamaka. de nariz, aquele abre e volta. Metango mutu akotisi nzoto Mas quando a pessoa se relaciona aí, não estou a conseguir defecar. Deus colocou coisa aí que se abre. E o ano também assim. Fizeram pode abrir e voltar. Quando abrir, eu como vocês não vão conseguir dar significado. Você vai comer. Deus quer que a pessoa viver. Vai comer, na boca terá saúde, vai fazer sair no ano. Mas se você vai fazer, se relacionar no ano, o Deus disse, a última coisa que ele fez na vida da pessoa, do homem, é o ano. Depois perfurou o ano. Quando a pessoa vai comer, vai fazer sair no ano. A morte, você vai perguntar, a morte saiu onde? É uma coisa que toma decisão. A tudo que estou vendo, talvez. A relação. Você se relacionou com o teu irmão. Você não sabe o espírito do teu irmão. Nós temos uma pessoa de Deus. Ele procura como oferecer as pessoas. Vencer as pessoas. Ele com muito dinheiro. Estou a fazer contigo, se relacionar contigo. No corpo da mulher não. Ele fez atrás. Ele vai te dizer, eu te venci. Acabou. Toda a vida. Toda a vida. Acabou. A história acabou. Você pode andar. Você vai forçar como se fazer. Depois de se relacionar com ele no ano, aquela pessoa todos dizem somente aquela pessoa. Ele diz, eu te venci. Eu procuro a pessoa que ora. Acabou. Você está procurando coisa de tomar a decisão? Será que você está aqui? A coisa que está te matando não é do hoje. Se Deus tenha misericórdia de mim, jamais vou fazer. Pedro disse no sinal do mágico, vai pedir perdão. Se Deus irá te perdoar, se possível. Porque vão te acordar. Não vai acordar perdão. Coisa que eu ofendi o meu marido, minha mulher. Se é assim, peça-lhe perdão. Nós protestamos. Eu quero comunhar. Vou pedir perdão. Depois de comunhão, você vai voltar, vai tornar do jeito que você é. Daí somos nós, mas o Pedro, bem claro, vai pedir perdão. Se Deus irá te perdoar, se é possível. Porque coisa como este, em vez de tomar decisão, Deus tenha misericórdia. Mas vocês ainda estão a passar. Não sou eu que preguei a distração. Que a pessoa tem que. Não, essa aqui nunca venceu. Essa aqui nunca venceu. Você que venceu, não identifica outras pessoas. Esse Toninho. Esse Toninho casou. Toninho nasceu. Toninho fez. Veja como é que ele tornou. Você está a identificar os distraídos, o trabalho dele. Mas a Ana não. A Ana começou a se identificar sozinha. Eu sou uma mulher que sofre de coração. Não está dizendo que esse homem está me curando, essa mulher. Para eu me irritar, não. O quê?
Adoro. Eu tenho adoro. Dor no coração. Essa dor que está me fazendo falar, não me vê assim. Eu estou com uma dor dentro. Ele está se identificando. Toma a decisão. Você tem que se identificar. Ser o outro que ofender. Porque você não tem filho. Você não vai dizer que você não vai ofender. Se você nascer, não vão novamente te ofender. Eu sou uma mulher ou homem que sofre. É uma dor. É uma amarga. Como é que você não tomar? Você somente vê a causa do. Você tem que sentir amargo da tua causa. Eu vou me estragar. No mundo do favor. Pode te dizer, vocês, todas as pessoas que fizeram em relação ao ano, por isso a morte está te seguindo. Talvez você tenha morrer. Como vocês já disseram, quando morrer, você jamais vai dizer que é bruxo. Você tem que pegar o exemplo da. Você tem que identificar. Eu estava para morrer. Sorte que o Davi cortou a cabeça do Golias. O único identificado que Deus quer é a falta da distinção que sempre nos diz que toda pessoa que fez se relacionou atrás vai morrer. Vamos seguir. Vamos dizer o que mais podemos dizer, mas você não. Eles que vão lá. No Mateus capítulo 2, no capítulo Mateus 2, versículo 11, os distraídos, em vez de tomar a decisão naquilo que é deles, isto que estou a significar a decisão. Mateus capítulo 2, no versículo 11. Quando Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo mandou as mães. Deus mandou Betleém, na cidade dos judeus. Vocês vão encontrar no meio havia nascido um menino. Vão lhe adorar. Nós não conhecemos aí. Eu que vou te dirigir. Deus não pode mandar. Ele o próprio tem que estar à frente. Você vai. Eu próprio estou à frente. Meu ser morreu, mas eu próprio estou à frente de Deus. Os distraídos, quando ele mandar. Então onde é a provisão? Eu não conheço o caminho. Deus diz, eu próprio estou. Onde é que vocês vão seguir essa estrela? Onde essa estrela vai parar com ele? A Bíblia diz que eles seguiam a estrela. Como são as pessoas a ver aqui a estrela está brilhando. Entraram, a decisão. O distraído mesmo lidar a toda a orientação. A Bíblia diz que entraram na casa. Escreve. Eles entraram em casa. Todos eles saíram nessa linha, entraram na disciplina. Vocês vão seguir. Vocês vão pôr traço. Entraram em casa. Entraram em casa. Vão sublinhar. Entrar. Sublinhar a casa. Na segunda linha, eles viram um menino com a Maria, sua mãe. A profecia estudada. Os distraídos. Quando lhe mandar, ele não segue o movimento da pessoa que lhe mandou. Mesmo assim, no caminho vai deixar cair. Eles viram um menino. Sublinham o menino. Sublinham a vida. Vieram. Ver. Vamos sublinhar o menino, sublinhar. Maria, a mãe dele, sublinhar.
Eles entraram na maison. Entraram em casa e viram o menino. Vamos entrar na terceira linha. Eles se joelharam ou prosternaram. E adoraram. Sublinhar. Vão sublinhar. Prosternar. E adorar. E se joelhar e adorar. E se ajoelharam e adoraram. És tu, Deus. Se prosternaram e adoraram. E se ajoelharam e adoraram. Traço. Eles ouvriram ensuite. Abriram. Depois. Abriram? Não. Abrir, eles já abriram depois. Eles abriram depois. Depois de se prosternar. Depois de se ajoelhar e adorar. Eles ouvriram. Eles abriram. Em seguida. A suite, les trésors. Os tesouros. Os tesouros deles. Eles ouvriram a suite, les trésors. Em seguida, abriram os tesouros deles. Voltamos na linha. E lhe ofertaram. E lhe ofertaram. E lhe ofertaram. Ofertar. Sublinhamos. A présent. No presente. Como um dom. Eles ofertaram present. Eles lhe ofereceram um presente. Lhe ofertaram um presente. O presente como um dom. Do jeito que dá um presente. Os dons. Do ouro. Nos pregaram acerca da decisão. Distraído tem que tomar a decisão. A decisão é este que nós estamos a dar a profecia. Essa profecia deram ontem. Da pregação de hoje. Deram ontem. Dali. O ouro. Ação. De la myrrhe, perfumes. De l'encens et de la myrrhe. E perfumes. Deram ouro. Voltamos no normal. A mensagem é seguinte. O lhes pregaram é seguinte. Essa pessoa que é distraída, ele não procura saber do problema dele. Do jeito que está a escurecer para tomar a decisão, você tem que se ver a tua situação mal para te levar a tomar a decisão como Ana. Se é verdade, és bem, ouça a distração. A pessoa que não é distraída, a pessoa que está bem, vai andar segundo a orientação. Deus tinha me dito assim. Quando vais entrar em casa, irmão, quando nós viemos, vou bater a porta. O quintal está fechado. Aqui nessa casa, quem é que está aqui? Você vai encontrar duas pessoas. Uma mulher com criança no colo. Quando voltar, o relator que irá chegar naquela casa, quem é e quem é? Mama na mwana? Mwana na mama te? Você que prega. Com licença. Nesta casa. Entra. Você saísse aí. Não, eu encontrei a pessoa.
Uma mulher segurou o filho. A coisa que você vai tomar a decisão no princípio, os magos quando vieram, a coisa que você vai tomar a decisão é não estão a seguir a mãe que nasceu o menino. O pregador nos disse: será que escreveram Naomi? Será que escreveram Naomi? Escreveram quem? Mas quem me levou? Mas que tomou a decisão de seguir quem? Agora vamos escrever quem? Disseram aqui. A pessoa que é distraída, ele não sabe. Os magos estão a dar o relatório. Nós encontramos um menino com a Maria, a mãe dele. Que significa coisa que vai te puxar este. O tesouro está a dar. Vieram dar ao menino. É isto que vai te levar a tomar a decisão hoje. O menino com a Maria. O menino é a pessoa espiritual. É a divindade. A espiritualidade. Se tivesse dentro de ti, a Maria é a pessoa física. Que significa o teu inteiro é a Maria. Do jeito que você é, é a Maria. Sem nada. Quando você tem a pessoa espiritual que é chamada Jesus Cristo, tu a dar do jeito que deram o significado. Se juntar da Maria, da pessoa física que é tu, mas o menino, ele embora menino, é a pessoa espiritual. Se você se juntar com ele, aí o menino com Maria, que significa ter, eu tenho ele. Estar com ele. Estou dentro dele. Eu tive ele. Eu segurei. É isso que vai te levar a tomar a decisão. Quando você é uma pessoa física, de se juntar com a pessoa espiritual, o que é que você irá beneficiar? Vão virar. Aí não é para comprar. Será que há uma mensagem? Será que há uma mensagem? A pessoa física, do jeito que eu sou. Eu sou assim. Todas as fotos eu sou assim, fisicamente. Com a pessoa espiritual, que é Jesus Cristo. Quando você tem, o que é que irão virar na tua conta? Ouro, de acesso, perfume. Quer dizer, você vai possuir. Você vai ter. Você vai palpar. Não é um sonho.
o físico na espiritual. com a espiritualidade. Só que eu sanisi Se você ajuntar, você não precisa me tocar. você não precisa de esforço. Só que eu vi decisão ali. Se você tomar esta decisão, E logo o beneficiar. o que você irá beneficiar Eu virei a mão virei. vão virar Le physique na espiritual. o de física e Liboso espiritualidade. moine. Primeiro o filho, Après Marie. depois a Maria. Moine azana Marie. O menino está com a mãe. Eu virei biloko eu virei. Vão virar as coisas de virar. Yangonde. E isto Ozala ko posséder, ou posséder. você vai possuir, Ou avoir. você vai ter, Ou palper. você irá se palpar. Yangonde verset oyo. É por isso este versículo, Mwana oyo azologa na livre 15. este menino está falando Lucas. Combien bato oyo baza na ndako ya tata na ngai. Quanto essas pessoas que estão em casa dos meus pais, quando você tem, Tata na ngai aza o meu spirituel. pai é espiritual, Ngai naza physique. eu sou físico. Soki naza na ndako ya tata na ngai. Quando eu estivesse em casa do meu pai, Eloko na kovivre eza o que eu vou viver é abundância. nakozanga eloko. Eu não irei faltar de nada. Ndenge ni bato mosusu Como é que outras ndenge pessoas, penyele como o bato Penel, bisika baya as pessoas de longe na de meme vir, tongo no mesmo de manhã, physique na spirituel po física e bayaka na espiritual, mitema bango porque bayaka eles na vêm com o mitema. coração, com todo o coração. Histoire ya bango esi. A história deles acaba. Combien de bato na ndako ya tata na ngai? Quantas Yes, pessoas madame, em casa eu do vou meu comprar pai? mensagem. Há uma ligação, estão Yes, usando a madame. mensagem, há uma ligação Le lá. petit enfant avec sa mère. O menino junto com a mãe. Baoyo tata aza na ye na Esse aqui, bamercenaire o pai tem trabalhadores. ngai na meretire. Eu me afastei, é por isso que eu Mais estou soki sofrendo. oza na ndako ya tata Mas quando você estivesse em casa do pai, lipa o pão, a abundância, breve boyoki aza na Prova. mosika vocês ouvirão estar longe. papa poti mbango Mas o pai correu. kotya nela Ah, coloca opesa nele. elamba kitoko Ah, lhe veste uma boa roupa. bazovire osombi te Estão a te virar. nota Você lelo não lobi naza comprou. dini te O judeu disse, eu não sou digno. yango na montane É por isso no monte tem. kende otuna bango Vai lhes perguntar. baoyo badino akoyeda Ah, esses que gostam de se identificar. bakanisa ndenge babana kosukola couverture Para pensar como que eles lavavam babana o cobertor. yango koto oyo eza nanu mai Ah, como é que eles cobriam aí tinha carro. Mesmo por acaso disso, eles não podem medir a minha bondade. A pessoa espiritual que é Jesus Cristo, quando você se ajuda, você terá tudo de virar a tua vida, vais tomar a decisão de voltar. Os distraídos não sabem. Tudo que eu como tem que sofrer. Isaías 43, verset 6. Isaías 43, no versículo 6. Ouça o que vai levar você a tomar a decisão. Se juntar com a vida espiritual. Eu direi. Et à midi, ne retiens pas. E você de manhã. Você amarrou o nascimento do. Dá os filhos. Vai dar. De virar. Se eu dizer, você editar, não retém a saúde das pessoas. Ele diz, não vai retenir. Ou amarrar. Por que você decidiu? De manhã fechou. Será que você ficou um marido ou um menino? Para te libertar, você tem que ter para ter abundância. Você tem que estar em casa do Pai. Talvez você é o inteiro da Maria. Ah, você é inteiro da Maria. O que vai levar você a tomar a decisão é os distraídos. Eles tomam a decisão, não é certeza.
Ele tomou a decisão, mas não tem certeza que vai aguentar. Não sei se vai aguentar. Esse pecado se vai aguentar. A decisão não tem certeza. Não sabe. Não sabe. A pessoa que vira o ouro, ele tem que estar localizado. A estrela tem que localizar. O pregador disse: nós avaliamos a forma de dar, mas Deus não. O menino que está dentro. A estrela está a seguir o menino. Maria está com o menino fará milagre. Mas você, Maria, sem o menino, filho, a festa estragou. Você não pode jogar, mas Jesus não precisa de Maria para fazer milagre. Ele não precisa de Maria. Vamos pescar. Dentro do peixe tem dinheiro para pagar imposto. Maria não. Filho, não vai ser. Diga uma palavra. Mas essa mulher, qual é o meu problema? Não é mais a mãe. O filho. A tua mãe está aí fora. A minha mãe quer. Quem é que não sabe que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Quando Jesus Cristo estava a morrer. Olha Maria. A chorar. Sans petit enfant. Sem o menino. O que você está vivendo é uma distração. Mas o menino sem você, Maria. É soberania. Estão a seguir a mensagem. A decisão não se. As decisões sem certeza. Os distraídos são assim. A igreja vai chorar. Vai chorar. Mas quando sair, vai esquecer. Tiago disse, vocês são como? Vê no espelho. Aqui pode. Aqui. Aí tem que fazer isto. Quando sair, ele vai esquecer. Primeiro do rei, 3, 7 até 19. O homem de Deus. O homem espiritual. Que deram tudo. Vai. Apresenta a divindade. Não come e bebe. Ele apresentou a divindade. É verdade, você te deu. Você te deu. Vai beber, comer perdão. Eu não vou comer e beber. Primeiro de Rei 13, no versículo 7 a 19. Vocês podem ler inteiro. Homem de Deus fez milagres. Venham comer. Os distraídos vai enganar a tomar a decisão. Mas ele próprio não tem certeza. Não sei. Que Deus me ajude. É um corpo. Se é uma fraqueza. A decisão sem certeza. Os distraídos são assim. Eles pensam no como o sofrimento. Querem que dá um querem que dá certo. Que até possam desbloquear coisas. Eu não sei se vou conseguir. Vinde comer. Eu comer. Meu Deus. Me disse, não posso comer nesse país. Não posso voltar também nessa cidade. Aqueles são decisões. Assim não vou me mais. Não vou me amar. Não tem problema. Aquela é a decisão. Mas pode ir. Porque o inimigo tem que te localizar. Você te mandou. Você não vai ele tem que te ressuscitar e vai te fazer voltar no seu estado. O que é que profetizou? Os distraídos conhecem a sua história. A Maria sabe. A Ana soube se identificar. Ele soube se identificar.
Balanda bino Vous seguem. nani akolanda yo? Quem é que vai Ele seguir? profeta. É o profeta. Batu nyonso bandimaka ye. Todas as pessoas Sauf lhe la aceitam. propre patrie na ye. Somente Esse moço na eu. na cidade dele. Mwasi na yo kolanda A yo. tua mulher vai Bana yo kolanda yo. Teu marido vai Badeko na yo bakolanda seguir. yo. Teus irmãos irão te Bakolege seguir. na yo bakolanda Colegas yo. irão te seguir. Bamani kolanda. Vão te Então eu seguir. que profeta mo Ah, pastor ouvi que milagre. profeta que fez milagre. Akwai isi otile Ah, fez descer kolanda o ye. altar. Ah, não sei. Akolanda ndeko na yo. Ele vai vestir o teu irmão. Soki akendaka na ye. Se ele Napema ir. nanu awa. Ah, deixa-me ainda. Eza yo nde omudeleza Ah, naye. deixa tu. Papel eza profeta. Eu também sou Tozonga profeta. ke Vamos nzambe voltar. alobaki Não. décision nosi. Deus disse a decisão certa. tokola Vamos yebi histoire distrair. nini nzambe Como ayebisa. não conhece a história, o que Deus tinha dito. Ngai mpe naza profete. Ah, eu também sou profeta. Nzambe Vamos. mpe alobelaka ngai. O Deus também Mais não fala likambo de ya mim. ye Mas a coisa dele, nzambe alobela ye te. Deus nunca lhe falou. Yo mpe olie. Você que Badistrait queira saber. décision Os distraídos, a decisão sem saber. abani kolia ye mpe aloba. Ele vai comer. Ele já disse que não irá Nani comer. kola nzambe na Em ngai. relação da palavra do Yewana. Deus, aí é. Abani kolia na mama. Começou a comer e beber. Profecia ebandi A epai profecia começou no pai. rebele oyo. Oh, rebelde. Nzambe ayebisaki kolia te. Deus tinha dito kuna para na não betele comer. oliaki te. Aí no Ekomi Betele ndenge nini não comer. ozonga lisusu Como aona é na que kolia. voltar aqui Nzambe para alobi comer? lokola oza rebele. Deus disse como você é rebelde, vai comer. Décision nosi. A decisão Kuna nini certa. n'exige aussi décision. Por que na igreja você toma uma Faz outra? olho. Mesmo no sofrimento, Soki ngai major. se fosse eu o major, o Soki pregador, ngai nalobaka. se fosse eu o eu Natambola contre mie. andei no contramuro. Ngai. Eu Babalisa tarde. me virei o velho. Na como proceder? Não podia escovar. Eu, Soki nzambe ayebisi ngai. se Deus me dizer, eu Ija. nada, nunca. Nazonga lisusu. Voltar mais assim. Tala ndenge na bango otambola awa. Veja como que eu andava aqui. Kutu libanda te. Aí fora não. Otambola lelo ya mingi kino Você vai andar do mundo Kino até, okula kiti contre. até encontrar a cadeira aí. Assim, palpando no muro. Eu. Nzambe na ngai alobi kende na montagne ya Salomon. O meu Deus diz Nzambe azoyebisa ngai. não ouvir o que Deus está me Ata dizendo. ya kotatone. Mesmo de gatinhar, eu vou cair. Nakimusilikela Fred, ata Fred Eu não vou me zangar com Fred, mesmo Fred me fazer algo. mosala yango bapesi ngai A obra é esse me deu. nazonga lisusu Eu vou voltar mais. nazonga lisusu contre mie Vou voltar mais contra o muro. ntango mosusu nabengela kokufa lelo Talvez eu ia morrer soki batelemisi ngai se me fizeram levantar. eza mpo na ntina É para biloko nyonso nazwaka eza ya kovire tudo que eu recebo é virar. biloko nyonso nazwaka Todas as coisas que eu tenho recebido é virar. É virar. ava na ye Antes do vídeo. moto aye Absorvei. vena nani Espera aí. Essa aqui. nini mokolo wana nzambe alobi mesure ya bonte Naquele dia, Deus, a sexta-feira, Deus disse: média abundante de Deus. Distraído de 4.000. oyo Esta aqui kati ya moto amonaki message é a Kátia que viu a mensagem. bapesi bakomo vendredi Lhe deram nomes naquela bayebisi sexta-feira. mutu tele mutu tele mutu Lhe tele deram yebisa bango makambo na bango esilaka te wana Lhes digam coisa deles que nunca falam. bamatisa ofrande na bango 1500 Eles têm que fazer subir a oferta de 1.000 para fazer subir 3.000, senão a conta vai resistir. As pessoas que ele deu a bango mensagem opesa ofrande começaram a dar a ofrande oferta. bango bazotia na kitunga te A oferta eles não estão a dar no sexto. Eles têm vindo comigo. dimanche wana moko apesi Naquele domingo, deu. apesi Me deu. lelo ava na ye Hoje, antes de eu vir. apesi Deu. wana ofrande oyo balobaki Essa oferta que eu Policarmo na falar. biso esila Para nossa dimanche. água acabar, cada domingo, 3.000. 4 plus 3 esali bombe 4 mais igreja, faz quatro. fungola na tia chambre ya Vou- kambo seli na bomelanga Celina, guarda para mim. dimanche wana Naquele domingo, mundimi ya betel grande igreja. basala bana oteka ngombe Mãe, eu quero vender Pastor o pastor dele. Cada um tem uma foto obra. na envelope Aqui é um envelope, foto oyo mbongo ya mosala aqui o dinheiro da obra. Antes de eu vir pregar, 5 000 5.000 na envelope no envelope. apesi na Me deu.
Não aqui vou receber o Amém. Major. A pessoa que não é distraído, ele vai se identificar. Acabaram de Deus tinha dito. Não diga que a mãe não. Se eu receber muito dinheiro, tudo nas minhas mãos, não posso fazer dinheiro. Eu sou obrigado de tirar 10 mil coisas para tirar coisas da orelha. Essas mãos não podem fazer coisa, mas o distraído não sabe. Os disseram para nós, cada dia, cada domingo, trouxeram os distraídos, disseram vossa coisa para acabar. Cada domingo, eu coloquei no sexto é 3 mil coisas. Quando você vai ficar no caminho, não sou eu. Vocês são obrigados a fazer o esforço. Até dizer aquela coisa que disseram, vossa coisa ou assunto para acabar cada domingo. Eu dinheiro que eu trabalho, não é para a folha já caiu na ndenge ezaleli na pomoto ezali impossible mais possible chaque dimanche tourné nzambe toyebite badimanche mibale dimanche moko misato soki osengi eza na eloko yosala opresente okamp oyo emaka wana baza na eloko kolelo mosiko ye balobaki likambo na ye kosila te po azala mosika na ngai disseram assunto não vai acabar eu lhe perguntei onde é que eu fico. Você likambo ya mwana oyo esila na ndenge ya monene na yango il faut 3 000 chaque dimanche oyo ayebi eza yo oyoki na mawa dimanche moko dimanche mibale kolo toyebi te menzanga yebi lelo toyebi olobaki bakusana soki ezali bacontribution yango nde ezolongisa ata ekotatona bana oyo baza mpe na église pose kolomona bango kopresente ofrande koyiloba moko est-ce que wana yo olanda nga olobi mama tokabola ngo aí você vai me seguir, vai dizer na mãe, vamos dividir o dinheiro. olanda nga vai me seguir. Caína aí já matei, a minha pessoa isso. Está dentro da pregação. Est-ce que você não anda? Balolenge a convire, baolo convire. A forma de virar. É major. Balolenge nzamba virar cabelo. A forma que Deus vira nas pessoas que têm menino. Oh, eu sou de Angela, ela o pensa aqui. Essa Ona pesa bate. Eu nunca dei. Eu não comprando. Olha na okende, só na linha mo na sombi amo brinco na live. Se eu quiser, eu vou na linha na pesa amo na machine, mas ali ngai lamba. Só na linha pete na kombi yango. Se eu não quiser, eu vou como yango ou tu escrever. Oi, valeu, gata, o Essa aqui não bom. Respondeu na mensagem. Zamba virou minha vida. Eu chego lá dia 700 logo lá semana passada. Esse que não dá problema. Na Júlia na Júlia. Eu recebi o meu. Zamba zani. Amém. Esse é o que ele me sangra contra
Será que pode me levantar contra o mundo? Se eu voltar no meu estado, é Deus ou eu? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Não voltas. Foste comer onde tu tomas a decisão de dizer que não vou comer. Meu Deus disse, não vou comer aqui neste lugar. Não posso voltar neste lugar. Mas como te enganaram, aqui acabou, vais morrer. Será que até uma pessoa vai tomar a decisão de dizer que jamais? Essas coisas assim. Na minha casa me muda. Meus irmãos, meu coração me muda. A espiritualidade é mais igual tesouro. Tesouro, mas depois é bom botar. O tesouro, irmãos, não é o dinheiro. Só que o físico não é demonstrar. Se você pegar o físico do jeito que você é, nós vamos demonstrar, tá bem local. Eu sou a pessoa, mesmo que te feitiçar, mesmo que te feitiçar, você vai dizer, não, o meu físico, vou ajuntar com a espiritualidade, você vai beneficiar o tesouro. Porque o ouro é o tesouro. Ação é o tesouro. É o tesouro. O tesouro não é o dinheiro. Tem pessoas que têm tesouro, tem pessoas que têm. Você é bom, estar em vida é um tesouro. Agora tornas com Deus. As pessoas, os filhos, os irmãos que você tem, é um tesouro grande. Aí você vai se ajudar. Você não pega essas coisas que você está vendo. Você tem 100, você vai dizer que tem tesouro. A pessoa que tem o carro vai dizer que tem tesouro. A pessoa que tem o seu avô, tem mulher. Não, o tesouro não é esse. O dinheiro está dentro do tesouro. A casa está dentro do tesouro. As pessoas. Abundância. É o tesouro. Se você pegar o teu físico colocado na divindade, você vai melhorar. Amém. Igual abundância. O tesouro igual abundância. O Mateus 13, 45, 46. Mateus 13, 44 à 46. 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 46. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem? É o versículo 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Palavra de Deus. Amém. Okoma moto ya bokonzi ya likolo ezali lokola kozwa eloko ya talo oyo ebombama na mabele. Okoma moto ya bokonzi ya likolo ezali lokola kozwa eloko ya talo oyo ebombama na mabele. Soki moto moko amoni yango abombi yango lisusu ayoki esengo mingi akei koteka biloko na ye nyonso mpe asombi abele wana.
oyo elingi kokoma moto ya bokonzi ya likolo. Esengeli asala lokola moto ya mombongo oyo azali koluka bapauni ya kitoko. Tango amoni pauni ya talo mingi akei koteka biloko na ye nyonso mpe asombi pauni wana. Amen. Decisão A decisão é esta. Moninga Maria, tanto azali na mwana, Tudo que ele tinha precisava de Deus orientou a estrela até aonde que fizeram entrar. Eu quero tomar a decisão. Eu tenho dito não vou comer o que Deus disse. Mas depois eu tenho voltado atrás. Estou a tomar a decisão para pegar o tesouro diante de Deus. Estou a vender tudo o que eu tenho para eu comprar a pérola. O que que tu tens? Será que você pode tomar a decisão? Um distraído não toma a decisão. Quando toma a decisão, pode sair daqui sem pisar. A igreja, como Deus tem inimigo, o prostituto, o homem, a mulher, as pessoas que dão beijo na boca, as pessoas que roubam, as pessoas que roubam, as pessoas que bebem, as pessoas que não amam os seus irmãos e irmãs, as pessoas que as pessoas que comem dívida. Ontem, na sexta-feira, vocês ouviram, fizeram a libertação da louca que nos encontrou, louca, nos deixou. A igreja nos deixou. Quando estão a ouvir, a igreja vivante é nas contribuições. Quanto, se você desse o seu dízimo, se desse as contribuições que você aceitava, para Deus possa ver, porque abençoar a vossas mãos, essa cintura aqui, é aqui que jamais irão dar. O distraído é assim. Eu vou vender, vou dar como eu tenho, para eu conseguir o tesouro. O que eu tenho, mas o que eu vou adquirir é o tesouro. Então, a seguir, que Deus abençoe. Feche o tesouro.